Graça e paz a todos os que participam deste estudo nesta tarde. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, os versículos 12 a 17. Primeira carta do apóstolo João, não é o evangelho, é a carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 12 a 17. O texto diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de vivermos este dia na presença do Senhor e com os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares. Nós louvamos ao Senhor por estas bênçãos e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra nesta tarde, para colocá-la em prática na nossa vida e para sermos fiéis na prática do Teu Evangelho e termos convicção, certeza de que o Senhor tem preparado um lugar para nós que não passa, que não se acaba, que não termina, que permanece para sempre. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Nós oramos pedindo a tua direção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós estudamos um pouco aqui a vida do apóstolo João, falando sobre um advogado junto ao Pai, né, mostrando que nós temos pecado ainda, mas que temos também um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e que nos perdoa os pecados. E ele também ensinou, falou a respeito da relação que deve existir entre os crentes, uma relação de amor fraternal, e ele fala então de um novo mandamento, que não é novo, mas que acaba sendo novo todos os dias, porque tem que ser renovado na nossa vida diariamente, esse amor fraternal. Então, João, na semana passada, nos ensinou isso, né? Que, entre outras coisas, ele nos ensinou essa prática do amor fraternal como um novo mandamento dado pelo Senhor Jesus. E um novo mandamento que substitui e que engloba e que incorpora nele todos os outros mandamentos, a lei e os profetas. Jesus ensinou isso, né? E João passa isso para nós de uma maneira muito prática, manifestando assim a vontade de Deus na sua carta.
Nós vimos que João passou muito tempo em Jerusalém e depois ele terminou seu ministério em Éfeso. Depois que Jerusalém foi destruída, ele mudou-se para Éfeso e a palavra de Deus estava com ele e ele se especializou praticamente em combater algumas heresias que estavam entrando no cristianismo, assolando as igrejas. No seio das igrejas apareceu esse tipo de heresia, que é uma heresia que negava a realidade da encarnação de Jesus. Então, João demonstra a realidade da encarnação. Ele estabelece, na sua carta, a plena luz de natureza divina. Ele demonstra que Jesus é a plena luz de natureza divina e as consequentes características de pureza, retidão moral, santidade, separação do mundo e separação das próprias criaturas. João está demonstrando que Deus é um ser santo, separado das suas criaturas, e na sua natureza não há nenhum tipo de erro, nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de pecado, e ele está acima da sua criação, ele não se confunde com a sua criação, né? Não é um Deus que se mistura com a sua criação. E o texto da semana passada dizia que suas criaturas são pessoas relacionais e elas têm o mesmo, devem ter o mesmo objetivo moral, né? Ou seja, quando Deus atua nas suas criaturas, elas devem ter os mesmos princípios morais de Deus. Significando isso o quê? Que é impossível Deus agir na vida de uma pessoa e ela não ter transformações morais. Há uma transformação moral, uma transformação ética, que é manifestação da vida plena de Deus, da luz de Deus na vida do homem. Então, João fala claramente que o homem não é uma dualidade, né? Não tem duas entidades presentes no homem, uma material e outra espiritual, né? O bem e o mal, como se fosse dois seres, né? Habitando um só, e não se relaciona. Essas duas entidades, o bem e o mal, não se relacionam entre si. Eles não têm nenhuma interferência um no outro, né? Os heréticos lá de Éfeso e de outras igrejas estavam dizendo isso, que o homem é uma dualidade. Nele está o bem e o mal, e que o bem e o mal não se misturam, de modo que o mal praticado não interfere na vida espiritual do homem, e o bem praticado pelo homem também não interfere na sua vida material. Isso demonstrava que eles não tinham nenhum tipo de conhecimento real de Deus, nenhum tipo de relacionamento filial com Deus, nenhum tipo de mudança de natureza. Eles continuavam sendo pecadores perdidos porque não havia mudança de natureza. O homem não é uma dualidade, segundo o apóstolo João. O homem é um ser único que tem que é espírito, alma e corpo, né? Numa visão tricotômica, ele é espírito, alma e corpo, né? Então, o, o homem não
é um ser íntegro, uno. Ele não está dividido em três partes. Ele é constituído dessa maneira e não tem jeito de dividi-lo em partes. Não é possível dividi-lo em partes, né? Como se fosse três fatias de um pedaço de bolo. Não é isso que João está ensinando. Ele está ensinando que o homem é uno, é indivisível, e ele é composto ou de alma e espírito, alma e corpo, ou, se quisermos entender alma como o espírito habitando a mente do homem, também podemos entender assim. Não faz muita diferença essa questão neste momento. Então, João está dizendo que o homem é um ser único nessa circunstância atual. Ele é pecador, mas ele tem uma natureza espiritual e uma natureza material que coexistem juntas e que se entrelaçam e que interferem uma na outra. Então, quando um homem se converte, quando ele é reavivado pelo Espírito Santo, muda também o seu comportamento, mudam também as suas ações e muda também a sua maneira de se relacionar no mundo, porque ele é um ser único e o Espírito Santo está nele a partir da sua conversão. Enquanto ele não é convertido, ele está morto espiritualmente. Então, o que se manifesta na sua vida são só as coisas materiais, são só as manifestações da matéria, as manifestações da alma não convertida, né, que são a volúpia, a concupiscência, a luxúria, a libidinagem, todos aqueles pecados que são cometidos com a mente e também com o corpo, né? Então, isso é um ensino bíblico de João. Paulo também ensina isso aos Gálatas, né? E nós temos certeza de que o homem é, portanto, um ser único diante de Deus. Precisa de Cristo, porque no estado atual ele é pecador, que precisa de Jesus. Então, João, resumindo, está dizendo que o homem, mesmo salvo, continua pecando. Por quê? Porque ele tem uma parte humana, material, que essa parte humana material ainda não foi transformada pelo poder da ressurreição, que vai acontecer quando Jesus Cristo retornar, quando ele, na sua segunda vinda, se fizer presente neste mundo. O homem, portanto, está separado de Deus pela sua natureza pecaminosa, que, mediante a graça de Deus, a infinita graça de Deus, pode ser salvo, transformado e mudado segundo a imagem moral de Jesus Cristo. O propósito de Deus, verdadeiramente, ao nos salvar, é nos tornar semelhantes a Jesus. E é tão verdade isso, que é semelhante a Jesus, tanto fisicamente, do modo como Jesus está hoje no céu, num corpo como o nosso, porém glorificado, e a imagem moral de Jesus Cristo, que é a sua mente, o seu espírito, que estão no céu e juntamente com Deus, e nós sabemos que nós somos transformados à semelhança, à imagem moral de Cristo. Deus deseja que nós pareçamos cada dia mais com o Senhor Jesus. E essa argumentação de Paulo é muito interessante. O primeiro argumento que ele usa é o argumento contra a ideia de que o pecado é uma ilusão. Entre aquelas pessoas que acreditavam nessa heresia gnóstica, havia muitos que achavam que o pecado era uma ilusão. Aliás, há religiões neste mundo que acham que o pecado é uma ilusão. O Espiritismo
entende que o pecado é uma ilusão, o Seixinoye entende que o pecado é uma ilusão, e algumas outras religiosidades por aí entendem que o pecado é uma ilusão, que o pecado verdadeiramente não existe. Ele é uma ignorância. Quando a gente fica conhecedor das coisas, a gente vê que o pecado deixa de existir. A Bíblia diz que o pecado é uma realidade física e uma realidade espiritual. A Bíblia ensina que há consequências graves do pecado no campo físico, no campo material, no campo almático, né? No campo moral e no campo espiritual. Então, nós sabemos que o pecado é uma realidade, e essa realidade é humana em todos os sentidos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um dos argumentos do apóstolo contra os gnósticos era contra a ideia de que o pecado é uma ilusão, que afeta apenas o corpo da pessoa, né? E de que conhecer a Deus, por saber da existência de Deus, buscar a existência de Deus, é, significa, é, significava escapar dessa situação de pecado. Paulo está ensinando, e João também está ensinando, especialmente João nesta carta, que o pecado afeta toda a personalidade humana e que é necessário conhecer a Deus, mas não um conhecimento técnico, teórico, um conhecimento que é baseado na nossa própria experiência. O conhecimento de Deus que é necessário para ter relacionamento com Ele é o conhecimento experiencial, ou seja, eu preciso ter uma experiência com Deus relacional, uma experiência em que mantemos uma relação de pai e filho para conhecer a Deus na sua inteireza. É necessário, então, que nós conheçamos a Deus experiencialmente. Como que é isso? É um relacionamento que é praticado por duas pessoas que têm consciência uma da outra, que sabe que a outra existe e que tem uma finalidade. E essa finalidade é, no caso do homem, a salvação, no caso de Deus, a glorificação do seu nome. Então, Paulo nos ensinou isso, João também nos ensina isso, e ele está, neste texto, falando a respeito dessa situação. O apóstolo ensina também que o crente deve andar na prática do amor fraternal. Isso nós já falamos, já reiteramos hoje isso, que é um mandamento de Deus. A prática do amor fraternal é um mandamento de Deus. Deus deseja que nós pratiquemos o amor fraternal, vivamos na prática do amor. Amor fraternal que é um mandamento de Jesus para nós, é um mandamento antigo e é um mandamento novo. Jesus ensinou desde o princípio de seu ministério, de seu trabalho neste mundo aqui como mensageiro de Deus, ele ensinou um mandamento, resumindo toda a ministração da lei e dos profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E que demanda de nós uma prática imediata. Se você é uma criatura transformada moralmente, se você tem consciência de que Deus operou na sua vida e que você agora é um ser moral, responsável diante dele, e que essa responsabilidade é uma responsabilidade real, então você vai perceber como é impositivo para nós praticarmos
verdade do amor a Deus e do amor fraternal. E isso resume todas as coisas, porque para Jesus, amor significa andar em obediência. Então, nós necessitamos de andar em obediência, de fazer a vontade de Deus diariamente, porque isso significa que nós somos salvos e nós fomos alcançados pelo Evangelho. A fé verdadeira é demonstrada na obediência real ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Este mandamento, portanto, novo e antigo, vai dissipando as trevas. Na medida que nós andamos em obediência a Deus, nossa vida vai clareando mais e mais. As trevas vão desaparecendo, porque Deus é luz, e quando nós praticamos as coisas que vêm da luz, nós somos iluminados e nós temos o poder de também nos tornarmos luz. Foi por isso que Jesus disse que nós somos sal e luz, né? Ele ensinou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas podemos refletir a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus. Então, o teste que João nos impõe é o seguinte: aquele que ama a seu irmão, aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Olha só que coisa. A prática do amor é uma demonstração de que eu estou na luz. Estar na luz significa andar em obediência a Deus e amar o irmão. Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz e ele não tropeça e não faz os outros tropeçarem. Mas ele está na luz, então, deste modo, ele age como também uma luz que Deus usa para iluminar outras pessoas. Mas quem odeia seu irmão, diz João, e pior do que isso, né, do que odiar ativamente, é ser indiferente. Quem é indiferente para com seu irmão, tanto faz como tanto fez, né? Anda entre as trevas e está cego. Cego, porque nas trevas ninguém, mesmo tendo uma vista boa, não enxerga. E ele, nessa pessoa, portanto, não sabe para onde vai. Ele está perdido. Olha a demonstração aqui daquilo que faz a diferença entre um salvo e um perdido. O salvo é aquele que ama a Deus, ama ao seu irmão, anda em obediência à palavra de Deus, está na luz. O perdido é cego, anda em trevas, não sabe para onde vai, não ama seu irmão, pelo contrário, odeia o seu irmão. Portanto, odeia também a Deus, porque quem não ama a Deus, a quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é uma palavra do apóstolo João. Agora, o apóstolo João se torna paternal, muito paternal. Em sua carta, ele vê a todos os membros de suas congregações como filhinhos. É interessante a manifestação de amor de João pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, né? Ele está pastoreando Éfeso e algumas igrejas da região. Então, ele vê os seus discípulos como filhinhos, gente que ele ajudou a gerar no espírito, e gente que ele ensinou, gente que ele evangelizou, e pelos quais ele tem um vínculo de amor muito grande. Então, ele diz isso, aquele que ele fala, né? Meus filhinhos, aqueles que ele conhece, aqueles com quem ele se relaciona, chama de meus filhinhos. E ele
ele vê a todos os membros de suas congregações desta maneira: gente da mesma natureza, né? Gente que é crente em Jesus Cristo, portanto, gente da mesma natureza. Gente da mesma natureza, transformados pelo poder de Deus. É por isso que João os chama de filhinhos, porque sabe que eles foram transformados pelo poder de Deus. E nós entendemos que ele ensina que os pecados dos filhinhos, como se todos fossem pequenos, dependentes do perdão, são perdoados por Deus. Então, João está dizendo que todos os seus filhinhos, mesmo quando eles são pecadores, né, mesmo quando eles pecam involuntariamente, ou até voluntariamente eles cometem algum pecado, mas eles se arrependem genuinamente e pedem perdão, ele está dizendo que esses filhinhos são perdoados dos seus pecados. Essas pessoas que ele evangelizou e que ele alcançou pela graça de Deus, ele está dizendo que esses filhinhos têm os seus pecados perdoados, né? Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele está dizendo: olha, meus queridos, vocês são gerados por mim, gerados na vida espiritual, por meu trabalho, mas não se esqueçam que vocês são ainda crianças espiritualmente. E se pecarem, há um advogado junto ao Pai que nos perdoa de todos os pecados. E a base do perdão desses pecados é o nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente ora, a gente tem que orar em nome do Senhor Jesus, porque é neste nome poderoso que Deus operou para o perdão dos pecados. Então, João diz assim: filhinhos, que é gente da mesma natureza, né? Filhinhos têm a natureza do Pai. Então, ele ensina que os pecados dos filhos, os pecados dos filhinhos, são como se todos fossem crianças, né? Ele chama de filhinhos por causa disso, são perdoados. E são perdoados e são perdoados por causa do nome de Jesus. Esse perdão está, então, ligado, dependente do nome do Senhor Jesus. Isso significa o quê? O nome, naquela época, para os hebreus, significava a própria pessoa. Então, quando fala em nome do Senhor Jesus, ou eles honram o nome do Senhor Jesus, ou eles dão graças a Deus no nome do Senhor Jesus, é como ele representando a própria pessoa. É uma dignidade pessoal que há no nome do Senhor Jesus. E esse nome não é um nome qualquer, né? Jesus é um nome sobre todo nome. Então, esse nome de Jesus, que é superior a todos os outros nomes, é o nome que contém poder, autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque o nome de Jesus está associado à sua perfeita obra, à sua obra natural, normal, de crucificação, de morte, ressurreição, que foi praticada por ele, né? A qual ele foi sujeito, melhor dizendo, pela maldade dos homens, e que foi praticada contra ele para que o seu nome poderosamente fosse capaz de nos perdoar. Então, nós somos perdoados na obra de Jesus Cristo, e isso é representado pelo seu nome. Então, quando eu falo
em nome de Jesus, eu estou dizendo, é o próprio Jesus quem está fazendo isso. É o próprio Jesus que está nos levando a realizar tais coisas. Então, quando eu oro, eu preciso ter essa sabedoria, que eu não posso colocar o nome de Jesus em qualquer pedido, em qualquer oração que eu faço, porque muitas vezes aquilo não seria a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, muitas vezes, né? Então, eu faço uma oração e coloco lá, em nome de Jesus, amém. Então, eu tenho que observar se aquele pedido, se aquela oração, se aquela expressão é condizente com o que Jesus deseja, com a sua vontade perfeita, com o que ele opera na minha vida para a sua glória. Eu preciso entender isso como uma exigência do Evangelho, orar em nome de Jesus. Esse perdão, então, está relacionado com o nome de Jesus, que é um nome santo, um nome venerável, um nome que deve ser adorado como Deus Supremo, como Senhor, diante do qual devemos nos prostrar por causa da autoridade desse nome. E esse nome nos oferece uma ajuda perfeita e nos demonstra uma ajuda constante, né? Esse nome santo e venerável de Jesus é o nome sobre todo nome. E ele demonstra a perfeita santidade do Filho, a perfeita santidade do próprio Jesus. Jesus é um nome santo, separado de todas as coisas, ele não se mistura com nada, ele é puro, né? A natureza de Cristo é única, é pura também, não há mistura. Por que João reforça essa ideia? Porque havia a crença lá no seio da igreja, de alguns heréticos, que Jesus era uma matéria, que a matéria do corpo de Jesus era uma matéria que era pecaminosa. Nós sabemos que na matéria do corpo de Jesus não habitou o pecado. Jesus não pecou, né? A matéria do corpo de Jesus não experimentou corrupção, não experimentou pecado, porque ele não pecou, né? Então, nós sabemos que isso é verdadeiro. E João, então, está falando que essa graciosa obra da cruz foi realizada para que este nome precioso fosse poderoso para nos perdoar de todos os pecados. A cruz do Calvário tem, portanto, na cruz do Calvário está, portanto, a realização da obra que concede a Jesus todo o poder nos céus e na terra para perdoar os pecados. Paulo, os próprios apóstolos, né? Paulo não está relacionado aqui, mas outros apóstolos, como Mateus, por exemplo, fala que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra, poder de perdoar pecados também por causa do seu nome. O nome é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, e é nesse nome que os nossos pecados são lavados, purificados, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa condição, então, nós estamos vendo como que Jesus é poderoso e como a sua natureza é uma natureza absolutamente pura. Nele não há pecado.
nele não há mistura. A nossa natureza humana é corrompida, nós somos pecadores, mas a natureza de Cristo não é corrompida. E Jesus Cristo, então, foi elevado aos céus como Senhor de todas as coisas. João trata também, neste texto, com os pais. Ele chama, ele trata com os filhinhos, aqueles crentes que são mais novos, né? E aqueles crentes com quem ele tem um relacionamento mais profundo, não necessariamente mais novos, mas ele trata também com os pais, que é um grupo de crentes que são elementos mais amadurecidos da igreja. E quando ele chama essas pessoas de pais, como elementos mais amadurecidos da igreja, ele fala que eles tiveram um relacionamento experiencial com Jesus Cristo, ou seja, João está falando aqui de um grupo de pessoas que pode ter visto, encontrado com Jesus. E ele, então, fala desses irmãos e mostrando que eles tiveram, sim, uma experiência pessoal com Jesus Cristo, um encontro pessoal, não nos moldes do apóstolo Paulo, né, que viu aquela luz brilhando, mas um encontro pessoal de conversão. Esse encontro pessoal de conversão trouxe uma experiência de relacionamento pessoal com Jesus, né? E dessa maneira, Jesus se tornou conhecido desses irmãos. E ele fala que esses irmãos, a esses irmãos, que Jesus Cristo é o advogado junto ao Pai, e que eles estão firmes nesse relacionamento. João está dizendo: olha, vocês já têm alguma experiência, vocês já foram salvos há algum tempo, vocês são pais, e como pais, vocês têm que zelar pelos crentes mais novos, que são filhos. Então, vocês precisam de ter essa responsabilidade de cuidar dos crentes mais novos. Pais aqui está incluindo uma admoestação. Qual a admoestação que está sendo dada aqui? Eles devem ajudar a cuidar dos filhinhos, né? O apóstolo João está dizendo: olha, eu pastorei sozinho essa igreja, mas vocês já são crentes maduros, têm condições de ajudar no pastoreio desses crentes mais jovens. E eles devem ajudar a cuidar dos filhinhos numa verdadeira disposição de ver o crescimento espiritual, né? Bem orientado. Então, João está dizendo: pais, aqueles que são mais amadurecidos na fé, ajudem a cuidar dos filhinhos, ajudem a cuidar dos mais novos na fé, porque com isso, os filhinhos, os mais novos na fé, terão um verdadeiro crescimento espiritual bem orientado por vocês. O crescimento espiritual precisa de orientação, e João está ensinando exatamente isso. Agora surge um terceiro grupo, né? Filhinhos é o primeiro, né? Pais é o segundo, e jovens. Quem são esses jovens que o apóstolo está se referindo? Ele está se referindo a esse terceiro grupo de pessoas que estão incluídas no relacionamento de amor do apóstolo João. Ele vai estimular esses jovens esses jovens que já passaram pelas limitações da infância, que eles continuem a crescer. Eles já passaram pelas limitações da infância, mas eles devem ser capazes de desenvolver a sua salvação
para se tornarem também cuidadores. O que o apóstolo João está ensinando aqui é que eu tenho que passar por essas fases, filhinhos, jovens e pais. Ou seja, que o processo natural na vida dos crentes é que eles passem por essas fases e que eles cresçam espiritualmente fortalecidos. Os jovens associam o vigor da sua força física com os efeitos varonis da fé, né? Os efeitos da fé mais varonil, os efeitos da fé mais firme, da fé mais sustentada. Paulo está dizendo, como jovens vigorosos, vocês podem fazer muita coisa, desde que estejam firmados e fundamentados na fé que há no Senhor Jesus. Então, esses jovens associam o vigor de sua força física aos efeitos da varonilidade, né? Da hombridade da fé, né? A varonilidade perfeita que o apóstolo Paulo fala dela na carta aos Efésios. Essa associação de vigor físico com vigor espiritual e resistência contra o maligno funcionam como um meio de derrotar o inimigo. O inimigo é derrotado por esta associação, o vigor físico, o vigor espiritual e a resistência contra o inimigo. Funcionam de maneira a derrotar o inimigo, né? O Tiago mesmo ensina, concordando com João, que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele nos exaltará. Isso significa que nós novamente estamos diante de uma situação de luta espiritual, né, de guerra espiritual, na qual nós devemos entrar e a qual nós devemos atender com varonilidade perfeita, né, com crescimento espiritual. Novamente, João vai falar agora com esses irmãos como filhinhos. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Isso significa que o pai é um pai em comum. Se nós não tivermos um pai em comum, nós não somos irmãos. Nós temos um pai em comum. Qual é o pai em comum que nós temos? É o próprio Deus, que é pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso pai também, pai espiritual de cada um de nós. Novamente, essa expressão filhinhos, que surge aqui novamente, demonstrando que aqueles filhinhos são pessoas que conhecem a Deus, ele está tratando agora toda a igreja como crentes queridos dele. Ele olha agora para a igreja inteira como se ela fosse uma igreja de criancinhas, mas filhos espirituais dele. E ele olha então com amor. Essas crianças devem ser cuidadas, admoestadas, banhadas, ministradas, ensinadas, né? João está falando que ele sente a necessidade de estar presente ali na igreja, abençoando aqueles irmãos. Os filhinhos são capazes de reconhecer o cuidado do pai. Por isso, João chama de filhinhos. Por quê? Porque os filhinhos são capazes de reconhecer os cuidadores que são mandados pelo próprio Deus. Os cuidados do pai. O pai envia cuidadores. O apóstolo João é um dos cuidadores. Né? O pai está presente. Ele está constantemente ali ajudando
ele, ele pode passar a experiência para os seus filhos, ele pode passar ânimo para os seus filhos. Esse é o trabalho pastoral, o trabalho do pastor, né? Estimular os filhos ao crescimento, ser presente, estar constantemente junto com o rebanho e estar ajudando o rebanho a passar pelas experiências que eles vão passar, crescendo espiritualmente no Senhor. Os pais são estimulados, então, a orientar os jovens e a orientar os novos também no crescimento e no conhecimento de Jesus Cristo. O trabalho pastoral, portanto, é esse trabalho de orientar as pessoas na igreja no pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que eles possam crescer e para que eles possam se tornar aptos a cuidar dos outros. O objetivo do crescimento é tornar as pessoas aptas a cuidar dos outros. Nós precisamos desenvolver isso em nós, a capacidade de cuidar dos outros. Precisamos nos tornar pais. A maturidade vem quando nós nos tornamos pais. E João reitera desta maneira a força desse argumento, demonstrando que nós precisamos nos tornar pais e que essa é uma decisão radical que os jovens devem tomar, né? Quanto a outro amor, eles devem amar apenas a Deus e não amar nada fora de Deus, para que eles se tornem radicalmente usados por Deus. Ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, ele está dizendo que eles estão crescendo na experiência cristã. Saíram da posição de criancinhas, passaram para a posição de jovens agora fortalecidos e estão vivendo uma vida de vitória sobre o maligno, de vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Muito bem. Os jovens recebem essa orientação do apóstolo João sobre o que eles devem fazer. João está orientando cada grupo etário, cada faixa etária, a fazer alguma coisa na igreja, né? E ele dá orientação, ele orienta cada um segundo a obra que cada um vai realizar. Ele diz assim: vocês têm experiências diferentes, vocês têm maturidade diferente, vocês têm motivações diferentes, mas todos vocês, né, querem conhecer o Pai. Isso é muito bom, né? O apóstolo João está alegre por isso. E querem conhecer o Pai, querem entender sua capacidade, sua força, o espectro da sua força, né, de ter vitória sobre o pecado, porque a palavra de Deus está em vocês. Então, quando vocês estão em comunhão com Deus, vocês podem ter vitória sobre o pecado. Por quê? Porque Deus é poderoso e a palavra dele, que é poderosa também, está em vocês. Isso significa que, verdadeiramente, João estava ensinando a palavra de Deus àqueles crentes. A vitória sobre o maligno é permanecer na palavra de Deus e a palavra de Deus permanecer em nós. João ensina isso, né? Que vós permaneceis na palavra do Senhor, tendes vencido o maligno. O propósito de João aqui é demonstrar que nós temos vitória sobre o maligno a partir do quê? De permanecermos na palavra. Por quê? Permanecer na palavra, como nós já vimos, significa andar em obediência, praticar o amor, andar em submissão ao Senhor Jesus. Então, quando nós estamos em submissão ao Senhor Jesus, praticamos o amor
e vivemos em obediência, nós já estamos andando vitoriosamente e o maligno não pode nos levar ao pecado. Ele não pode fazer nada contra nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E João fala também que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João está falando aqui de uma maneira clara, bem radical, sobre os nossos interesses, as nossas, as nossas inclinações, tudo aquilo que nós desejamos, o que enche de gozo, de alegria o nosso coração, né, que ocupa o lugar principal da nossa mente. João está dizendo que não devemos ocupar o lugar principal do nosso coração, da nossa mente, com o mundo e nada que vem do mundo. Por quê? Porque o mundo é um sistema maligno, dominado por Satanás. E tudo aquilo que o mundo nos apresenta tem como motivação a satisfação da carne. Então, eu preciso entender que eu não devo amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E mundo aqui é aquilo que nós já falamos, um sistema de vida em oposição à vontade de Deus, dominado por Satanás. Então, tem muitas coisas que vêm do mundo e que nós assimilamos, assumimos como se fossem coisas boas, mas que não são, e que nós precisamos de cortar relacionamento com essas coisas. Finalmente, João está ensinando que o amor ao mundo exclui o amor a Deus. Não é possível amar a Deus e amar ao mundo. É impossível. Tentar caminhar dos dois mundos, o mundo de Deus e o mundo de Satanás, é impossível. É impossível. O amor ao mundo exclui o amor a Deus. Porque tudo que há no mundo, tanto a concupiscência da carne, isto é, o desejo de satisfação dos nossos instintos, a concupiscência dos olhos, o desejo de ter tudo que eu vejo, e a soberba da vida, o desejo de estar numa posição acima de todos os outros. Isso tudo não é do Pai, mas é do mundo. E isso é dominado, instigado por Satanás. E nada disso vem de Deus. Então, João está preocupado com isso e demonstrando aos crentes que isso não vem de Deus e deve ser abandonado. Tudo isso passa, segundo o apóstolo João. Tudo isso vai acabar. Não se iludam com essas coisas, né? Tudo isso vai se acabar. Mas o que faz a vontade de Deus, que anda em obediência à palavra, que pratica o amor verdadeiro, esse permanece para sempre. Nós sabemos que permanecemos para sempre, porque o Senhor Jesus Cristo está em nós, porque a palavra dele está em nós, porque o Espírito Santo está em nós e porque nós andamos em obediência, porque nós cremos na sua infinita misericórdia e graça que nos perdoam de todo pecado. Nós temos chegado ao fim desses versículos de hoje e nós desejamos continuar na semana que vem a partir do versículo 18. Se os irmãos quiserem ler o texto, né? Capítulo 2, de 18 em diante. Muito bem. Desejamos a todos uma boa tarde, um domingo feliz, uma eleição tranquila e que o nome do Senhor seja glorificado.